nós temos uma convidada que é filha do Grupo Espírito Santo, é propagadora dos voos do Espírito Santo pelo mundo. A Gisele vai estar falando aqui do seminário Paulo de Tarso. E vão ser três encontros. Tem uma continuidade. A Gisele vai estar conosco aqui nas 3 quintas-feiras, iniciando hoje. Vai até o dia 24, onde o apóstolo Paulo diz: para mim, viver é Cristo. Então, Gisele, por favor, seja bem-vinda. É uma maravilha ouvir a Gisele. Amém. Você quer pedir o Espírito Santo para ela? Então, nós vamos também impor as nossas mãos sobre ela, né? Tereza vai pedir o Espírito Santo sobre a Gisele. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em nome de Jesus sobre a Gi, Senhor. Derrama sobre ela toda a Tua graça, a graça e o poder da Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com toda a Tua bondade infinita, derramar o fogo do céu, Senhor. Que através das palavras dela atinja os nossos corações e que possamos, pela Tua graça, Senhor, cada um de nós, a seguir aquilo que Paulo nos ensina. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre ela. E que o sangue de Cristo a cubra e a proteja de toda a investida do mal. E a família dela também. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Muito bem, podemos sentar, que hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, né, para começarmos. Vamos lá. Abrir a nossa Bíblia. Todo mundo trouxe a Bíblia? Então vamos lá, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 ao 3. Capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, de 1 a 3. Vai ser a nossa introdução. Todos encontraram? Então vamos ler juntos? E Saulo, vocês estão com a Bíblia da Ave Maria, né? Posso pegar? Obrigada, Teresa. Então vamos lá. Lá no versículo 1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Essa é a palavra do Senhor. Muito bem, quem que estava aqui há 15 anos? Há 15 anos nós falávamos de Paulo, né? E, no caso, daquela vez, né, eu usei o livro do Prado Flores, que nós tivemos, assim, a alegria. Ruth, você estava no retiro com a gente? De fazer um retiro com ele. Eu estava grávida, entrando no 9º mês de gravidez. E nós fomos fazer um retiro com Prado Flores, que o tema era o segredo de Paulo, né? E ele seguiu um livro dele, que eu devo ter emprestado para alguém, e sabe Deus, né? Não encontrei mais. Mas encontrei outro tesouro, né? Que é esse aqui dele também. Para mim, o viver é Cristo, né? E é esse livro, juntamente com o segredo do Paulo, que vai nos conduzir durante essas semanas, né? E eu pensava que nosso Deus é providência, porque estamos vivendo esse tempo maravilhoso da Quaresma, né? Muitas pessoas nesse tempo ficam talvez um pouco mais fechadas,
Talvez pensem que é um tempo de um pouco mais de tristeza, e porque nós fazemos penitência, e é o contrário. Né? Esse tempo da Quaresma é um tempo de grande esperança para nós, né? E uma esperança que suscita alegria no nosso coração. Por quê? O que a igreja nos diz? Né? Que nestes 40 dias que nós temos, começamos agora há pouco, né? Temos um pouco mais de uma semana, o céu está empenhado. Né? Empenhado em quê? Em nos favorecer com todas as graças necessárias para a nossa conversão. Como a Sumaia, né, começava aqui o ato penitencial, de que normalmente nós, quando a gente se reúne para rezar, a gente reza pela conversão de tantas pessoas. Né? Eu acho que hoje nós podemos, talvez, pensarmos um pouco na nossa conversão, né? Naquilo que Deus espera de nós em primeiro lugar. Porque o que nós aprendemos aqui nesse tempo, nessa caminhada no Espírito Santo, é de que quando nós mudamos, né, que na verdade quem precisa de mudança, não só uma vez, não só durante a Quaresma, mas durante toda a nossa vida, somos nós. E quando nós mudamos o nosso olhar para os acontecimentos deste mundo, né, que essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo em nós vamos percebendo que os problemas não são daquele tamanho que nós imaginávamos, as pessoas não são ruins como nós pensávamos, porque Deus nos dá uma nova forma de olhar, e melhor ainda, uma capacidade maior de amar. Né? E nós sabemos que isso muda tudo, isso muda. Então, eu falava dessa providência de Deus em trazer Paulo para esse tempo que nós estamos vivendo, para nós conhecermos melhor este grande homem, né? Na Quaresma. Sabe por quê? Eu pensava, nós vamos ficar ainda mais esperançosos. Porque quando nós conhecermos Paulo, o Paulo de Tarso, o Paulo o fariseu, e percebermos a obra extraordinária que Deus fez nesse homem, nós vamos ter a certeza absoluta, se Deus fez nele, Deus pode fazer em mim. Basta o quê? Quem está aqui está disposto a cair do cavalo? Precisamos ter essa disposição no coração, né? E nós vamos aprender com Paulo, mas é algo extraordinário, né? Então, eu vibrava interiormente, porque isso aumentou em mim o amor pela palavra de Deus, o interesse pela palavra de Deus. É isso que eu já rezava pedindo para cada um de nós, né, que vai estar aqui, debruçado sobre a palavra de Deus, buscando conhecer esse Paulo, que cresça em cada uma de nós o amor pela palavra de Deus. Né? Acho que é meu alarme das 15 horas. Sumaia está ali na bolsa. Desculpa. A hora da misericórdia, né? Já pedimos a intercessão aqui de Santa Faustina também conosco, para que esse nosso coração... Será que eu vou enxergar? Aqui não vou. Isso aqui sobe, Teresa? Por favor. Então, nós vamos lá. Nós vamos conhecer esse Paulo. Isso, por favor. Obrigada. Agora sim. Agora está uma maravilha. E o Espírito Santo, já logo quando eu comecei esse estudo, e eu pensava, né, meu Deus, é isso, né, uma nova conversão para nós nessa Quaresma, aquela área em que Deus quer trabalhar e que eu preciso me colocar, né, à disposição de Deus para que Ele faça essa obra, mas nós vamos ter essa motivação maior, né? Só que eu pensava, lógico que aqui todo mundo já participou de uma missa que conta a conversão de São Paulo, como foi, que ele era um perseguidor. Mas eu acho que nós precisamos entrar no coração de Paulo fariseu. No coração, conhecer Paulo criança, como ele foi formado, né, por quem ele foi formado, porque só assim a gente vai entender o tamanho da obra que Deus fez na vida desse homem, né, e que quer fazer na nossa. Essa é a certeza que nós temos que ter. Então, em primeiro lugar, eu não estou pronta. Eu não posso dizer que meu coração é todo de Deus, eu não posso dizer que eu já me converti e que eu já estudei. Não. A primeira coisa que Deus precisa encontrar no nosso coração é isso.
é essa certeza de que nós dependemos totalmente de Deus, de que nós não sabemos nada, que nós apenas estamos começando, mas queremos começar nas mãos de Deus, né? Como barro nas mãos do oleiro. É isso que nós precisamos estar dispostos nessa quaresma, a sermos formados de novo. E se alguma coisa não der certo, que Deus nos quebre e comece tudo de novo, mas que a gente possa chegar nessa Páscoa verdadeiramente uma nova mulher, um novo homem formado por Deus. Então, vamos lá. Paulo vai nos fazer companhia nessas próximas semanas, né? Mas o que eu queria sugerir para vocês, que não seja só nas quintas, né? Que mesmo ao longo dessa quinta até outra quinta, que vocês possam se interessar por Paulo, ler os Atos dos Apóstolos, né? A gente sabe que Atos dos Apóstolos está dividido nos Atos de Pedro e Atos de Paulo. Ler, se puder ler tudo, melhor ainda, ou escolher uma carta de Paulo para ler, para que a gente vá se sentindo mais próxima dele, conhecendo o coração de Paulo, né? E a gente vai percebendo o que Deus foi fazendo nele, né? Então, vamos lá. Paulo, o que a gente sabe da vida de Paulo, né? Quem era Paulo? Onde nasceu? Paulo nasceu na Cilícia, né? Hoje território lá da Turquia, né? Recebeu um nome bíblico, Saul, mas também no romano, Saulo, né? Nasceu numa família judaica, provavelmente nos primeiros anos da era cristã. Paulo nasceu, né? Deveria ter por volta dos seus 28 anos, mais ou menos, né? Quando tudo vai acontecer na vida dele. Segundo o costume judaico, aí a gente precisa estudar um pouquinho quais eram os costumes na época, né? A criança o menino com 5 anos, né, começava a aprender a ler aonde? Nas Escrituras. Então, Paulo já começa a sua vida assim, com as letras, debruçado sobre as Escrituras, né? Foi educado na língua aramaica, mas Paulo era dotado de uma inteligência brilhante. Então, ele dominava também o grego. E aí ele vai, como acontece normalmente, né? Os filhos crescem, vão para uma faculdade para serem bem formados. Assim foi Paulo, foi para Jerusalém. E Paulo vai estar aos pés de um grande professor. Quem sabe o nome não valem as servas. Desse professor, que é para a gente já ir guardando, né? Detalhes da vida de Paulo, detalhes da vida dele. Quem foi o professor, o grande mestre do Antigo Testamento que ensinou Paulo? Quem lembra? Gamaliel. E esse seu uniforme? Gamaliel, né? Paulo vai aprender aos pés de Gamaliel e vai se tornar o quê? Primeiro, assim, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, profundo conhecedor, e acaba se tornando um fervoroso fariseu, né? Quem eram os fariseus, né, naquela época? Um grupo de judeus que defendiam rigorosamente o cumprimento das leis mosaicas e dos 613 preceitos que haviam na lei que eles seguiam, né? Eles se esforçavam, mas Paulo não era... às vezes, quando a gente fala que Paulo era fariseu, a gente lembra da hipocrisia dos fariseus, né, que Jesus tanto condenou, mas Paulo era fervoroso. Ele verdadeiramente era um homem que queria cumprir tudo aquilo que Deus pedia dele, porque Paulo era um apaixonado por Deus, né? Paulo tinha um santo orgulho de pertencer à raça de Israel, aquela raça escolhida, que adorava um único e verdadeiro Deus, por isso a escolha, né? Então, Paulo era muito orgulhoso disso e se esforçava por viver essa fé, né? Ele acreditava que cumprir a lei e os preceitos fazia dele um homem justo e agradável a Deus, né? O coração de Paulo... ontem eu falava para minha tia, né, que sempre que eu vou falar para vocês, ou falar para qualquer outro grupo, alguém eu pego para me ouvir, para ver se tem coerência, se tem começo, meio e fim. E eu dizia para minha tia, você vai amar Paulo fariseu como você ama Paulo depois de Damasco. Ela dizia, pelo amor de Deus, Gisele, mas eu falei, você vai entender o coração de Paulo, é isso que nós precisamos entender, né? O que movia Paulo? Um amor e um zelo pela lei de Deus. Era isso que movia o coração de Paulo, né? Para ele existiam 2 tipos de homem, 2 tipos de gente, né, de pessoas. Os judeus, que se observassem todos os preceitos e as leis de Moisés, eles eram salvos. Era assim que vinha a salvação para ele,
né? E os pagãos, que eram os pecadores, e eram sujeitos à cólera divina. Era assim que ele via a divisão. Como era costume judaico, ele tinha uma profissão, né? Quem sabe qual era a profissão de Paulo? Tudo bem, vai estar valendo vocês. O que ele fazia? Tendas. O Paulo fabricava tendas. E nós vamos ver que mesmo depois de Damasco, da sua conversão, Paulo continua exercendo a sua profissão, né? Porque ele vai exortar os outros que façam o mesmo, que não dependam de ninguém, que tenham o seu trabalho, né? A dignidade do trabalho, né? E como todo bom judeu, esperava o Messias, né? Ansiosamente acreditava que somente Deus era soberano. Então vamos entrar um pouquinho na cabeça de Paulo e conhecer qual era esse Deus que Paulo adorava, né? Era aquele Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, o Deus que expulsa do paraíso, depois do pecado original, Adão e Eva, mas promete, mesmo expulsando, promete a salvação. Um Deus que envia um dilúvio para a terra, né, para recomeçar, deu tudo errado, vamos começar tudo de novo. Um Deus que liberta o seu povo, que abre o mar, que faz sair água da rocha, né? O Deus dos profetas, Deus de Isaías, que era o santo e defensor, o Deus de Amós, né, que clamava justiça, o Deus de Ezequiel, que dava vida aos ossos. Esse era o Deus de Paulo, que ele tanto amava, o Deus do profeta Jonas, que clamava por conversão, de Naum, o Deus da vingança, né? Paulo era debruçado sobre esses profetas, era capaz de proclamar aquelas palavras que ele havia estudado, de cor, para frente, para trás, né? O Deus 3 vezes santo, que não suportava a impureza, né? E que para isso tinha colocado inúmeros rituais. Muito bem, deu para entender o Deus de Paulo? Era esse Deus. Quando de repente, Paulo começa a ouvir que havia um tal de Jesus, que tinha feito um grupo de pessoas para ele, um grupo de malucos, né? Que começavam a pregar a fé num Deus que tinha se encarnado. Acompanhem Paulo pensando nesse grupo de homens, né? E que esse que se encarnou, e que era o tal do Jesus, o Nazareno, tinha morrido numa cruz. E o que salvava, o que eles acreditavam que salvava, era o sangue derramado daquele homem. Vamos parar um pouquinho. Morrer numa cruz. O que dizia Deuteronômio, palavra gravada no coração de Paulo? Maldito o homem que morre numa cruz. E o que era o sangue para o judeu? Maldição. O sangue era sinônimo de impureza. Aquele que passasse perto de sangue precisava de vários rituais para se purificar, não podia pisar no templo enquanto não tivesse passado por todos. Vejam bem, chega um grupo de homens que começam a adorar e dizer que é Deus um homem que morreu numa cruz, na pior forma de morte que podia existir, né? E mais, que as leis e os cultos dos judeus eram transitórios, que o que salvava era a graça de Deus. Paulo vai à loucura, né? Para ele, aquilo era um escândalo, né? E faz um compromisso de acabar com aquela seita, de ir atrás daqueles homens, né? Vai travar essa luta com zelo e, se for preciso, com violência. Porque o que Paulo acreditava? Que estava defendendo o seu Deus. Que aqueles homens podiam contaminar a pureza da religião deles. Então, ele precisava exterminar aqueles homens, né? Salvação vindo por sangue, homem que morre no madeiro e mais. Aqueles que antes eram judeus e que frequentavam o templo, mas que agora seguiam essa seita, eles não frequentavam mais o templo. Sabe o que eles faziam? Eles se reuniam na casa das pessoas. E eles pegavam um tal pão que eles acreditavam ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade do tal Jesus.
Se vocês estivessem no lugar de Paulo, qual seria a reação? Loucos! Loucos! Né? O culto deles é em torno de um pedaço de pão, que ali está o homem que eles adoram. Ou seja, até eu, estudando isso, estudando a religião de Paulo, eu ia atrás desses homens, né? Com loucura. Eles iam contaminar aquela religião que durante tanto tempo, tanto tinham sofrido, né, para se manter. Viu o povo adorar o bezerro de ouro, e aí Deus ia e corrigia. Paulo estudou tudo isso, todas as maravilhas que Deus fez. Não, Paulo estava determinado, né? Ele tinha que acabar com essa religião. E mais surpresas viriam para Paulo, quando ele ia conhecendo o que Jesus havia falado. Primeiro de tudo, né, que ele se dizia superior a Moisés. Depois, que ele existia antes de Abraão. Veja bem, o pai na fé, né, falava que ele existia antes de Abraão, era superior a Moisés, né, que ele e Deus eram um. E mais ainda, que ele era filho de Deus. Deus para Paulo, né, esse Deus todo-poderoso, 3 vezes santo, era como que um Deus inatingível, assim, distante. Como que alguém fala que é filho de Deus e que ele é um com ele? Atentava contra a pureza da fé de Israel, né? Então, Paulo, o que ele faz? Ele se resolve, né? Ele mesmo traria para si essa missão de acabar com essa raça. Só que ele é surpreendido. Quando ele chega no templo, tem um homem pregando. Né? Quem era esse homem? Que estava fazendo uma pregação, que depois eu quero que vocês leiam o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Né? Estevão. Lá está Estevão, dando uma aula. Né? Estevão vai lá no livro do Gênesis e vem vindo, para provar que Jesus era o Messias, né? E fala cheio do Espírito Santo, nos diz a palavra, né? Destemido. E a palavra nos fala que aqueles homens armaram contra Estevão, falaram mentiras, né? Que ele garantia que o tal do Jesus que ele pregava viria destruir o templo, né? E com isso ele levantava o quê? O pior que existia naqueles homens, porque atentava contra a religião deles. Né? E depois de todo o discurso de Estevão, os homens vão... O que diz a palavra de Deus? Né? Eu vou ler aqui só... vocês estão com a Bíblia aberta em Atos 7? Nós vamos ler o que acontece com Estevão, né? Que os homens se lançam sobre ele, e a palavra diz assim para nós. Eu copiei aqui um pedaço, vocês só acompanhem e eu vou falar resumidamente aqui, né? Cheio do Espírito Santo, prestem bem nos detalhes desse trecho da palavra. Cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, diz Estevão, o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Enquanto era apedrejado, reticências, né? Pula um pouquinho. Enquanto era apedrejado, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E expirou. E a palavra vai nos dizer que os homens que fizeram isso lançaram as suas roupas, as suas túnicas aos pés de um homem chamado Saulo. Paulo estava ali, assistindo e, vamos dizer assim, assinando embaixo, né, a morte de Estevão, que fazia parte daquele grupo que ele tinha se determinado a acabar. Só que esse momento na vida de Paulo foi... diz, né, o Prado Flores, foi determinante. Porque o que aconteceu ali? Paulo, olhando aquela cena, primeiro o semblante de Estevão, né?
aquele homem cheio do Espírito Santo, né? O semblante, um pouco antes, quando conta o final do discurso de Estevão, fala que ele tinha um semblante de anjo, né? E que chamava a atenção de todos. E aquele semblante chamou a atenção de Paulo. E mais, o que ele estava vendo, pensava Paulo? Que rosto era aquele? O que ele estava vendo que Paulo de Tarso não via? Com quem que ele estava falando? Como assim ele falava Jesus e olhava para alguém? Né? Como que Paulo não via, que Paulo não ouvia? Aquilo desconcertou o coração de Paulo. Mas o semblante, a forma... E mais ainda, um homem que estava sendo apedrejado, dizendo, Pai, não lhe perdoando. Nessa hora, desconcerta Paulo. Né? E, ao mesmo tempo, Paulo diz, espera um pouquinho. Se isso está mexendo comigo, vai mexer com todo mundo. Né? Se eu, Paulo, porque Paulo se achava, né, com toda razão, porque ele era bem formado, capaz, inteligente, e ele dizia, se eu que sou eu, que tenho tanta certeza da minha fé, da minha religião, estou meio balançado com o que eu estou vendo, com o que eu vi, com o que eu assisti, né, com o que eu não consegui ouvir, não consegui ver, imagine os outros. E, veja bem, São Tertuliano, né, Mônica, que fala, né, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Mal sabia Santo Estevão, né, que o sangue dele derramado naquele dia estava ali como que empapando a terra do coração de São Paulo, né, que foi o preparo para São Paulo, porque aquilo desconcertou. Mas mesmo assim, Paulo, como não dava o braço a torcer, né, o que ele faz? Qual que é a próxima atitude de Paulo? Ele vai às autoridades máximas. E com essas autoridades ele recebe o quê? Cartas, autorizando que Paulo fosse a Damasco, aonde que ele tivesse ele tinha passe livre para pegar todos que se dissessem cristãos, todos que professassem a sua fé em Jesus e levasse presos. E aí vai Paulo. Né? E aí nós vamos chegar nesse momento espetacular da conversão de São Paulo. Então, nós conhecemos esse Paulo fariseu, bem formado, que amava a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, e estava disposto a dar a vida dele para defender esse Deus. Mas ele vai ser surpreendido. Né? Vamos lá, aonde que está agora Atos 9, né? Versículo 3, seguintes. Acho que vale a pena a gente ler. E eu vou mais uma vez, assim, quando a gente lê a palavra de Deus, nós precisamos atentar, às vezes, ler uma vez e volta, ver aquela palavra, tentar perceber o que essa palavra, né? Nada é em vão. Então, vamos lá. Enquanto Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos, homens e mulheres, que se achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente, palavrinha que nós vamos debruçar sobre ela, o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias, sem ver, sem comer e nem beber. Não, essa conversão de São Paulo essas palavras, né,
que vai falando, primeiro esse subitamente, né? Subitamente, vocês podem grifar essa palavrinha, né? Veja bem, Paulo estava indo determinado, sabia para onde ia, sabia o que ia fazer, né? E era a razão da vida dele aquilo. Subitamente, é muito engraçado que o Prado Flores fala, né? Não estava na agenda de Paulo, né? Encontro na estrada com o ressuscitado. Não estava. Deus o pega de surpresa, né? Subitamente, né? Esse é o modo de Deus, né? Que chega no tempo dele, que não é o nosso. E quando eu pensava aqui muitas mães, muitas avós, né? Enfim, quanto que nós rezamos e às vezes achamos que Deus não está ouvindo, porque a gente quer que aconteça no nosso tempo, na nossa hora, e o modo de Deus agir é esse. Quando a gente menos espera, a graça de Deus acontece. Aquela era a hora de Paulo, na vida dele, de ter o seu encontro com Jesus. Uma luz resplandecente, meio-dia, a hora que o sol está mais forte, né? Para Paulo, aquilo que ele estava indo fazer, isso é importante a gente entender, né? Vou bater forte nisso. Era o certo. Paulo acreditava que estava no caminho, que não existia outro caminho, né? Aquele era o caminho que Paulo devia seguir, ir e terminar aquela seita até aquele momento. E Paulo se parece tanto conosco, que às vezes nós insistimos que é aquilo que eu devo fazer, que é aquele que é o caminho que Deus quer para mim, né? Que Deus não concorde conosco, né? Nós insistimos, nós queremos aquilo, né? Só que Deus nos surpreende, sabe por quê? Porque Deus quer muito mais para nós. Os planos de Deus para Paulo eram muito superiores. Como eu tenho certeza no meu coração, que aquilo que Deus sonhou para mim e para você é muito superior àquilo que nós temos hoje. Deus quer muito mais, Deus quer dilatar o nosso coração, de amor pela sua palavra, de amor pela Eucaristia, de amor pelas coisas do alto. É esse o plano de Deus para nós. Porque essa é a fonte de felicidade para a nossa vida. É isso que Deus quer nos surpreender, né? E precisamos nos deixar surpreender por Deus, né? Como diz o Papa Francisco. Então, não podemos nos contentar com pouco. Pensar que nós temos um Deus que é Pai e um Pai que é Deus. Esse é o nosso Deus. Ter um Deus que é Pai nos traz o quê? Sensação de segurança, de proteção, de cuidado. Um Deus que é Pai e um Pai que é Deus. Que Ele pode me dar tudo que existe de melhor. Né? Não é isso que os pais querem dar para os filhos, o que tem de melhor. E é isso que Deus quer para nós. Por isso Ele surpreende Paulo. Né? Ele entra na vida de Paulo subitamente. E nós precisamos todos os dias pedir para Deus: entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, ilumina a minha vida com a tua luz resplandecente, né? Caindo por terra. Nós vamos reparar que todo o diálogo de Deus com Paulo, aonde ele está? Caído no chão, prostrado na terra, né? Por quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Paulo se prostra, Paulo se curva, né? Deus não nos fala na nossa autossuficiência, né? Deus não nos fala quando eu acho que eu tenho o controle da minha vida, né? Como se fosse o controle da nossa vida fosse um controle de televisão que a gente agarra com as mãos e não solta por nada, e queremos ouvir a voz de Deus, mas não ouvimos, porque precisamos soltar esse controle e deixar que Deus conduza a nossa vida. E Deus fala conosco quando olhamos para o alto, quando olhamos para Ele, quando reconhecemos o nosso nada, né? Quando reconhecemos a nossa total dependência de Deus diante da majestade divina. E o que Paulo vai ouvir? Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é bonito isso, né? Quando Jesus diz isso para ele, porque a gente pode ver essa proteção de Deus para a sua igreja, né? Quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal, além de estar falando mal
de si mesmo, né? Ofende o nosso Deus, né? Faz doer o coração de Deus. Então, Paulo não tem um encontro só com Jesus. Paulo tem um encontro com a igreja. Se digo ter tido meu encontro com Deus, né, mas me fecho para os outros, esse encontro não existiu. Quem encontra Jesus, encontra com o próximo. Quem encontra Jesus, encontra a igreja, encontra o corpo de Cristo. Né? Precisamos nos rever. Será que eu tive verdadeiramente um encontro? Se ainda não tive, hoje é o dia desse encontro com Deus. Hoje é o meu Damasco. E Saulo se percebe cego. Cego. E aí a gente pode pensar, meu Deus, a palavra mesmo fala que era um momento de maior luz, né? O sol a todo vapor. Aí o exemplo que o autor nos dá é quando nós estamos na estrada à noite, né? No escuro. E aí vem aquele carro com aquele farol de milha, aquele farol. O que acontece conosco? Ficamos cegos, né? A primeira coisa que a gente faz, meu Deus, essa luz está me cegando. Paulo andava nas trevas. Apesar de todo o empenho dele, né, Paulo foi cegado por aquela luz que é Cristo, né, que vem iluminar todo o seu interior, tudo que era treva ainda em Paulo, tudo que era falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Aquela luz veio, Saulo se percebe cego. Né, e ali, daquele momento, tem aquela passagem, né, que é o próprio São Paulo que vai dizer, né, muitos quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram. Paulo, nessa experiência de Damasco, ele se sentiu um pouco Estevão, né, porque ele também ouvia a voz de Deus, e muitos não conseguiram ouvir, né. Paulo ouviu. E a frase de Paulo, que queres que eu faça? Cadê a altivez de Paulo? Cadê todo o seu orgulho, a sua soberba, né? Tudo aquilo que o enchia, que o motivava? Que queres que eu faça? Essa pergunta de Paulo move o nosso coração, né? Essa precisa ser a nossa oração para Deus todos os dias. Senhor, que queres que eu faça? Né? O dono da verdade se curvando, né? Agora não sabe o que fazer. Né? É incrível essa experiência que Paulo faz. Né? É como se ele olhasse para a vida dele e falasse, meu Deus, eu não sei nada. Né? Eu não sei nem o que fazer, nem para onde ir. De repente, Paulo se vê dependente da voz, dependente daquele Jesus que ele perseguia. Né? E vai ser necessário o quê? Renunciar. Toda uma vida de Paulo, todos os 20 e tantos anos dele, de tudo que ele aprendeu, né? E talvez hoje Deus também precise fazer isso conosco. Né? Hoje quando nós usamos celular, né? Quando a gente começa a se acostumar com vem outro. Né? E aquele outro, ele tem outras, utilidades, e que você precisa aprender, e você precisa reciclar, né? É quase que entrar num curso. Eu vejo o esforço, né? Eu tenho a minha tia Cecília, que muitas conhecem aqui, fico boba de ver o empenho dela, e ela já sabe mexer e manda figurinha, mas ela foi humilde de querer aprender, e aqui Paulo também estava fazendo essa atualização no interior dele, né? Hoje nós precisamos deixar Deus atualizar o nosso coração. Fazer quando à noite o celular da gente fala, a atualização está disponível, né? Vai ser feita hoje à noite, a cada noite. Nós podemos falar para Deus, Senhor, atualiza meu coração. Né? Eu preciso de um coração novo para acordar amanhã. Eu preciso de um coração capaz de perdoar mais, de amar mais, né? De ser mais de Deus. Né? Como Paulo, se deixou, Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo é levado pela mão. Eu não sei se vocês conseguem imaginar essa cena. Aquele homem que vinha sobre o cavalo, furioso, né, a caminho de Damasco para acabar. Ele se deixa levar pela mão e se dirige para a cidade. Né? Aí vai ter uma das cenas também. Primeiro, a palavra de Deus nos fala que ele fica 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Parem para imaginar o coração do Paulo.
o que se passava dentro da alma desse homem, as expectativas, o que viria, o que ia acontecer, como ia ser a vida dele. Nada mais, ele não tinha mais segurança nenhuma, né? Antes, aquele homem que era uma potência, 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, se preparando o corpo dele, preparando o coração dele para aquilo que viria. E aí vem aquele diálogo cômico na palavra de Deus, que é quando Deus chama Ananias, né? Ananias tem uma visão, né, onde Deus fala com ele. O que Deus pede para Ananias? Ananias, tem um homem na cidade chamado Saulo, né? Eu quero que você vá até lá, impor as mãos sobre ele. E Ananias fala, espera um pouquinho, Saulo? O senhor sabe quem é esse Saulo? É o Saulo que tem carta para acabar conosco, né? E Deus fala para ele, é esse mesmo. E olha que coisa mais linda, que Deus fala, vai, Ananias, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei tudo que terá que padecer pelo meu nome. Vocês estão achando que Paulo já começou brilhando, né? Já de cara, né? A gente fala, né? A gente costuma brincar que Jesus, de marqueteiro, ele não tinha nada, né? Porque ele já ia dizendo a verdade nua e crua. Quem quer me seguir, pegue a sua cruz de cada dia. A porta é estreita, né? O caminho é difícil. E para Paulo foi a mesma coisa. E lá vai Ananias atrás de Paulo, né? Vai, o que diz a palavra de Deus? Que Ananias impôs as mãos sobre os olhos de Paulo, que caíram como escamas, e ele começou a enxergar, e ele foi batizado, né, por Ananias, e ali recebeu o Espírito Santo. É também muito interessante de ver essa obra, que quando Deus tem pressa, né? Se você continuar lendo, mais uma vez eu falo para vocês, continuem a leitura, leiam de novo esse pedacinho que nós estamos lendo, que vocês vão encontrando mais detalhes das maravilhas que Deus fez, né, com Paulo, que se deixou moldar, né? A palavra vai dizer que Paulo, se a gente seguir na Bíblia, ele sai e começa a anunciar que Jesus era o Messias. Agora, vocês imaginem as sinagogas de Damasco, Paulo entrando nas sinagogas, Paulo de Tarso, com as suas cartas de autorização, dizendo que Jesus era o Messias. Imagine aqueles homens, aqueles corações. A palavra nos diz que vários se converteram com a palavra de Paulo, né? Vamos trazer isso para a nossa vida, né? Que é o que Deus quer fazer conosco. O que Deus fez com Paulo, usá-lo como este homem é para mim um instrumento escolhido. Eu quero que você fale isso para você agora. Eu sou. Fala para você. Eu sou um instrumento escolhido por Deus. Eu espero que vocês acreditem nisso, porque é o que nós somos. Um instrumento escolhido por Deus para ir anunciar que Jesus é o Messias. Além de ser o Messias, que Jesus, o nosso Deus, está vivo. Essa é a boa notícia que o mundo precisa ouvir, que nós não temos o que temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mergulhar nessa palavra, nessa riqueza de conversão que foi a de São Paulo, que cai por terra, que se ajoelha, que tem a humildade de dizer, Paulo de Tarso, meu Deus, Senhor, que queres que eu faça? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que Deus quebre o meu coração como quebrou o coração de Paulo. Eu quero dizer aos pés ali do Santíssimo que está exposto hoje, Senhor, que queres que eu faça? Eis-me aqui, usa-me. Né? Tudo bem que Paulo foi enviado para evangelizar, né, o mundo ali, né, dos pagãos, dos gentios. E nós? Nós vamos na onde Deus nos colocou.
na nossa família, com as nossas amigas, mas com intrepidez, que também a gente consiga, como Paulo, acho que muitas aqui têm esse testemunho, de que quando voltaram para o meio que viviam, mas transformadas pelo Espírito Santo, muitos olhavam e diziam, não, essa não é a Queca que eu conheci, né? Essa não é a Sumaia, cadê a Sumaia, né? Eis que Deus faz nova todas as coisas, e não só Queca, não só Sumaia, mas a Teresa, que foi batizada de TJ, né? Cada uma de nós teve a sua história transformada nesse grupo de oração, ou talvez em outro lugar, né? E desse dia, desse tempo, porque Deus foi nos moldando. Paulo depois vai passar por uma pós-graduação, Paulo vai se retirar, Paulo vai se debruçar sobre esse novo mundo que se abre diante dele, e vai escrever aquelas cartas maravilhosas que nós, durante essa semana, vamos pegar. Teríamos que ficar anos, né, para estudar as cartas de Paulo, mas vamos pegar os slogans de Paulo, que diz Prado Flores, vamos escolher, talvez ainda hoje, você possa chegar na sua casa e escolher o slogan para o teu ano de 2022. Aquilo que vai... O meu é em tudo dai graças. É esse ano de 2022. Em tudo é tudo, hein, gente? Não é só né? Em tudo dai graças. Escolhe o teu. Paulo teve vários que nós vamos conhecer, né? Naquele dia morre o Paulo velho, né? E começa a nascer um novo homem que vai verdadeiramente transformar o mundo, mudar a história, né? Vocês podem falar, nossa, Gisele, isso é tão grande, é imenso, mas eu e você também podemos mudar a história da minha família, a história da família das minhas amigas, dos meus pacientes, dos meus clientes, da onde Deus me colocou. Se eu me deixar ser esse instrumento escolhido, se eu me colocar nas mãos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que atuou em Paulo, o Espírito Santo com que Paulo foi batizado, é diferente do meu? Do seu? Mas nós nos portamos como se fosse, né? Deus quer fazer de nós homens e mulheres ousados, destemidos, que vão sim para a frente de batalha, que é esse mundo, mas revestidos, né, com a couraça da justiça, né, coloca o capacete da salvação, que nós vamos ver lá em Efésios, né? É isso que Deus espera de nós. Nós não podemos decepcionar Deus, como Paulo não decepcionou. E foi fácil a vida de Paulo? Prisões, açoites, fome, naufrágios, leões, nada faltou na vida desse homem, né? Podemos dizer que até hoje Deus nos pediu pouco. Deus nos pediu pouco, né? Deus não promete para Paulo uma vida fácil, sem problemas, tudo vai dar certo. Todas as suas orações, Paulo, agora que você se converteu, se realizarão. É isso que ele promete. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Eu lhe mostrarei tudo que terá que padecer pelo meu nome. Será que valeu a pena? O que vocês acham? Com certeza. Quem assistiu aqui o filme Paulo Apóstolo? Olha, estamos na época de ver de novo. Porque, para mim, a última, quando chegou na última cena, nos minutos finais do filme, eu estou sendo muito sincera com vocês, eu pensei que eu fosse ter uma parada cardíaca. Que foi a cena mais linda que eu já vi num filme. Não vou falar qual é, porque tem gente que não assistiu. Assistam. Quem se esqueceu e não lembra que cena é essa, vejam de novo. Valeu a pena cada açoite, cada fome, cada perseguição, né? Paulo, logo no início, os judeus ali da sinagoga de Damasco já juram ele de morte. Já começam a esperar Paulo nas encruzilhadas para matá-lo. Como que ele foge? Dentro de um cesto. Olha a humilhação. Ele entra num cavalo e sai rolando num cesto. Mas Paulo tinha algo novo dentro dele. Algo que mudaria não só a vida dele, mas de todos que passassem pela vida dele. E eu digo para vocês, esse algo novo está aí,
dentro do coração de cada uma de vocês, pulsando, forte, querendo irromper os nossos corações, querendo transformar a nossa vida, querendo nos dar forças para viver tudo aquilo que nós vamos ter que passar pelo nome de Deus. Tudo aquilo. E que para nós passaremos com alegria. A mesma alegria que aqueles homens, transformados também como Paulo pela graça de Deus, se sentiam alegres por apanhar por Cristo, por serem flagelados, perseguidos. E é essa alegria que Deus quer nos colocar no coração. Não termos vergonha de testemunhar a nossa fé, né? Não termos vergonha de falar no mundo hoje, onde tudo é permitido, menos ser cristão. Nós precisamos colocar a nossa fé com a nossa forma de agir, com a nossa forma de amar, de perdoar, muito mais que com palavras. Muito mais, porque nós sabemos que é o nosso testemunho que vai marcar a vida dos outros, como o de Paulo marcou, né? Antes ele podia se considerar melhor, porque ele cumpria todos os preceitos, e isso fazia Paulo se achar salvo, né? Às vezes a gente também precisa olhar por esse nosso modo Paulo de ser, né? Quando nós achamos que, porque as coisas que nós fazemos, nós já estamos salvas, porque eu vou à missa todos os dias, porque eu rezo o terço, rezo as 1000 Ave-Marias, rezo, enfim, faço. O que Paulo vem nos ensinar, né? O que Paulo aprendeu, né? Que não é... nós estamos parecendo, às vezes, eu me coloco em primeiro lugar, cumpridores da lei. Eu faço coisas, e não é isso, né? O que Deus vem nos ensinar é que nós precisamos aprender a viver pela graça, a fazer tudo por amor a Deus, não para cumprir preceitos, não para cumprir práticas religiosas, mas se não for esse amor a Deus que me motiva, logo eu vou desanimar. Logo eu vou desanimar, né? Porque pelas nossas forças nós não conseguimos nada. Então, eu digo isso, que foi o que Deus falou, né, no meu coração em primeiro lugar. Se eu, Gisele, depois de 30 anos participando aqui desse grupo de oração, tivemos uma mestra diante de nós que nos fez amar. Logicamente, como Paulo, né, nós nos deixamos que o Espírito Santo atuasse em nós, mas amar a palavra de Deus, amar o catecismo da igreja. Se eu, apesar de tudo isso, Ruth, Mônica, estou pegando as antigas, né? Maria Tereza, 30 também, né? Se nós não estivermos no nosso coração a verdadeira disposição de uma nova conversão, nós não entendemos nada. O Damasco, na nossa vida, não pode ser um só. Nós precisamos de vários Damascos. Várias vezes Deus nos faz cair do cavalo. Várias vezes nós temos que nos prostrar no chão e perguntar para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Por onde eu vou começar? Que a gente fique não só com o coração aberto, mas Deus coloca anjos na nossa vida. Esses que pegaram Paulo pela mão, que levaram até o lugar onde ele ficaria 3 dias esperando que essa cegueira terminasse, né? Deus coloca anjos na nossa vida, né? Que a gente saiba identificá-los, né? Que a gente saiba agradecer a Deus. Depois nós vamos ver quantas pessoas, quem foi o Ananias da nossa vida. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus. Quem foi aquele que pela primeira vez colocou a mão sobre a tua cabeça e rezou pedindo o Espírito Santo? Esse é o nosso Ananias, aquele que nos abriu os olhos, né? Que nos mostrou a beleza de viver com Cristo. É isso que nós vamos conhecer com Paulo. Vamos mergulhar na vida desse homem. Por isso, leiam Atos dos Apóstolos, a partir da conversão de São Paulo, né, até o momento que começa a falar dos Atos de Pedro, logo, esse pedacinho, ler e reler, né, sublinhar aquelas palavras, Deus vai falar ao teu coração. Mas que seja essa a nossa oração. Até a próxima quinta, escolhermos o nosso slogan. Né? Como é que é, Ruth? O nosso lema, o nosso slogan. E trazê-lo no coração todos os dias. Né?
E que a partir de hoje, desse pedacinho de hoje da vida de Paulo, eu fico com essa frase dele: Senhor, que queres que eu faça? Que Deus nos ajude nessa caminhada e que nós estejamos verdadeiramente dispostas a uma nova conversão. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.